Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Diga assim, e também o seguiam. Essa expressão já significa que esses eram uma classe de seguidores, mas já existia uma outra classe de seguidores de Jesus. No versículo 16 diz assim, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Bem, o que a gente pode destacar nesse texto é que, pelo menos, existem 3 classes de seguidores de Jesus. Multidão, religiosos e os discípulos. A multidão, ela se apresenta sem identidade, sem compromisso. Na maioria das vezes, eles vêm seguir Jesus por aquilo que lhe é oferecido. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe multidões seguindo Jesus e eles eram atraídos por aquilo que Jesus poderia oferecer. Jesus multiplica os pães para uma sociedade que não tinha muito o que comer, que passava dificuldade. Seguir Jesus era muito interessante. Uma sociedade também muito enferma, recursos médicos muito limitados, e de repente eles começam a seguir Jesus, porque Jesus, aonde estava, curava milhares de pessoas, centenas de pessoas. Os seguidores, essa classe seguiam a Jesus, por quê? Porque eles entendiam que nunca mais iriam passar fome. Seguir Jesus significava não ter fome, vamos seguir esse cara. Outros, olha, a gente nunca mais vai ficar doente, porque ele cura. Jesus ressuscitou algumas pessoas. Então, seguir Jesus era extremamente interessante. E aí, essa classe, ela, ao mesmo tempo que segue Jesus, ela não tem identidade, ela não tem nome, é multidão. E algumas pessoas preferem seguir Jesus dessa maneira, nesse nível, porque se for de outra maneira, implica em algumas responsabilidades, em alguns compromissos. Por exemplo, a multidão, se ela quiser seguir Jesus até um determinado momento, ela vai. Se ela quiser voltar, ela volta e não tem que prestar conta a ninguém. E, normalmente, uma pessoa que anda e segue Jesus nesse nível, você não pode contar com essa pessoa, porque ela não tem compromisso. Ela não, na verdade, ela acaba não tendo a consciência do custo que é seguir Jesus. Se você pegar o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, você vai perceber qual o custo, qual o preço a ser pago para seguir Jesus. E ela não tem consciência disso. E ela não tem e não quer ter consciência, porque o objetivo de seguir Jesus é outro. E por ela não ter consciência, ela não assume compromisso, não assume responsabilidade. Ela não se posiciona. O mundo gospel está todo voltado para o entretenimento. Cada dia mais tem sido feito um emaranhado de coisas relacionadas a entreter o povo. Muitos shows, muitos eventos, muitos espetáculos. Cada dia que passa, precisa ter uma invenção nova. Precisa ter algo novo para entreter o povo. E à medida em que vai se fazendo isso, e com o advento da tecnologia, todos os dias precisa criar algo para que possa atrair as pessoas. E aí, à medida em que você vê os encontros lotados, essas pessoas sentem
assim, muito satisfeitas. Ministérios que também envolvem a questão de multidão, que é sinal também de recursos. E para sustentar toda essa estrutura, precisa de mais eventos. E mais eventos custa mais dinheiro. E mais dinheiro. Para que você tenha mais dinheiro, mais outros eventos, e assim se torna um círculo vicioso. E para sustentar esse gigante, você vai perdendo a vida, perdendo saúde, vai perdendo tudo, mas não tem, de fato, uma igreja de qualidade. Na verdade, nós estamos andando, a igreja ocidental, sobretudo, está andando na contramão de Jesus. Porque Jesus não fez nada disso, não ensinou nada disso, e não exigiu nada disso. Bem, no verso 25 do capítulo 14 de Lucas, Jesus diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Quando ele diz assim, ele voltando, lhes disse, significa que Jesus, apesar de ter seguidores, que são multidões, ele não as ignora. Ele olha para a multidão e diz. Então significa que ele olha para a multidão com carinho. Em outro momento, Jesus, ele vê as multidões com um bando de ovelhas sem pastor, e ele diz assim: roga ao Pai, para que envie trabalhadores. Apesar de Jesus não estar preocupado com uma questão do conforto, porque a multidão normalmente almeja o conforto, Jesus não está preocupado com o conforto dessas pessoas, mas ele se importa com elas. Mas ele não se importa no fato simplesmente de deixar as pessoas como multidão. Não, pelo contrário. Ele quer tirar desse estado e levar essas pessoas a um nível de comprometimento muito maior. Mas não significa dele olhar para as multidões, ele simplesmente vira as costas e sai andando. Não, pelo contrário. A segunda classe que a gente identifica dos seguidores de Jesus, e é o tempo todo, é uma classe mais perigosa, complicada também, que são os religiosos. São aqueles que têm aparência de santos, mas, gente, é um problema sério. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essas pessoas falam sobre Deus, ensinam sobre Deus. Você olha para a vida de Nicodemos, ele interessado por Jesus, secretamente ele procura Jesus para conversar, conhecer Jesus mais de perto. Agora, Nicodemos era alguém que julgava as causas da sociedade, era alguém que ensinava sobre Deus. Agora, quando ele chega perto de Jesus, Jesus, no diálogo, na conversa em João, capítulo 3, fala assim: você nem nascido de novo você é. Porque se você não nascer de novo, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. É possível que uma pessoa ensine, fale sobre Deus, mas nem nasceu de novo. O religioso é aquele que reclama de tudo. Você conhece pessoas assim, que reclamam do ar-condicionado, reclama do estacionamento, reclama do ministério com criança, reclama dos professores, reclama dos pastores. E se a palavra não está de acordo com aquilo que ela gostaria de ouvir, se o pastor que vai ministrar não for o que ele deseja, ele reclama. O religioso ele não se empolga com o novo de Deus. Você percebe nas Escrituras o tempo todo em que Jesus fez muitos milagres. Eles viram os milagres, mas não se alegraram, não foram capazes de se alegrar com o que estava acontecendo na vida das pessoas. É um coxo que está há 38 anos sem andar. Ele é curado. É um homem que morreu. E no quarto dia ele é ressuscitado. E eles querem matá-lo de novo. É um cego
que foi curado, mas essas pessoas são incapazes de glorificar o nome do Senhor. A multidão glorifica, mas os religiosos se apegam somente aos seus valores. Os religiosos são aqueles que jejuam, mas fazem questão que outros saibam. Que oram, mas fazem isso em praças públicas para serem vistos. Isso pode ser numa oração, pode ser em jejum, mas eu posso querer ser visto com outras atitudes na minha vida. O religioso ele não está preocupado em agradar a Deus, ele está preocupado em agradar a si mesmo, porque muitas vezes ele é idôneo, ele é capaz de fazer coisas, tem habilidade que outros não têm. Mas no momento em que de alguma maneira ele não é reconhecido, ele abandona, porque ele busca favores dos homens, o reconhecimento das pessoas. É muito melhor você trabalhar com alguém que seja fiel, que não tem habilidade para fazer, porque o fiel, ele vai arrumar algum jeito para fazer, porque ele é fiel. Mas o idôneo não, ele tem habilidade para fazer, mas ele faz somente quando lhe convém. Mas isso pode ser no dia a dia, na nossa prática. Alguns serviços que o Senhor nos direciona, o que algumas pessoas nos delegam, se não for de acordo com aquilo que o religioso almeja, ele não faz. Ou se ele faz, e ele espera o reconhecimento, se não consegue, ele vai embora. Quantas pessoas vivem assim aprisionados? Jesus estava o tempo todo cercado. Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler, Jesus entra na casa de Levi, um pecador, como eles mesmos declaram, publicano, pecadores. Jesus sentado ali, comendo com eles. A preocupação deles não era outra, a não ser sempre achar alguma coisa para criticar, alguma coisa para atacar, alguma coisa para desmerecer, para desmotivar. Não se coloca para ajudar, mas sempre se coloca num posicionamento de superioridade, de crítica. Normalmente os religiosos são extremamente críticos, criticam tudo, absolutamente tudo. E lidar com pessoas que são críticas é extremamente desagradável. É claro que existem críticas que são construtivas, e nós precisamos delas até para melhorar em algumas coisas na nossa vida. Mas existem pessoas que só criticam. Só criticam. Vocês conhecem pessoas assim? Como é ruim você lidar e conviver com pessoas que só criticam, que falam mal, que estão sempre para baixo, ou estão sempre, de verdade, desmerecendo. Não se colocam, de fato, para fazer com que a coisa ande. Esses são os tipos de seguidores que Jesus tinha. Mas você percebe que tanto a multidão quanto os religiosos, Jesus também não tinha compromisso com eles. Pelo contrário, no caso dos religiosos, muitas vezes Jesus foi muito forte com eles. Jesus foi firme, chamou-os de hipócritas, chamou de raças de víboras, os repreendeu com força, porque sabia que o que eles precisavam era isso, porque o interesse deles era outro completamente. E Jesus estava à procura de pessoas que pudessem cooperar com ele. E o que é importante é a gente identificar onde nós estamos, se nós somos multidões, religiosos, ou de fato somos seguidores de Jesus como discípulos. Tudo bem, não existe exigências para aqueles que querem ficar como multidão, também para religiosos. Mas a exigência de Jesus, estabelecida por ele, é para todos aqueles que querem segui-lo como discípulo. E é interessante o seguinte, ter um mestre, naquela época, era sinal também de status. Poderia ser bom ou poderia ser ruim, dependendo da classe. No momento em que Jesus foi perseguido para ser morto, ser seguidor de Jesus era terrível. Tanto é que Pedro negou Jesus. Porque era um momento que eles estavam querendo caçar a cabeça de Jesus.
Então perguntaram para Pedro, você é um deles? E ele, opa, eu nem conheço esse cara. A Bíblia chega a dizer que ele praguejou. No livro de Atos, quando fizeram menção acerca de Jesus, dos discípulos, fala assim, eles andaram com Jesus, porque a linguagem era. No momento da perseguição, ser seguidor de Jesus, ter Jesus como seu mestre não é legal. Mas enquanto Jesus estava sendo seguido por multidões, milhares de pessoas, perguntava, vem cá, você é discípulo de quem? Eu sou discípulo de Jesus. Isso era bom. Quando Jesus vai passando e vai chamando as pessoas para o seguir, Jesus já vai estabelecendo, olha, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Ele nunca deixou ninguém enganado. Ele vai estabelecendo tudo. Se você olha ali para Lucas capítulo 14, versículo 26, ele diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, aborrecer significa amar menos, tá, queridos? E mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo é o seguinte, para você seguir Jesus, a primeira coisa que você precisa ter é um amor supremo a Ele. Você tem que amar a Jesus acima de tudo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Porque em algum momento, se você não amar Jesus acima de todas as coisas, qualquer coisa pode ser um empecilho de você seguir Jesus. Isso não é fácil, querido, para mim, para você, não é fácil para ninguém. E a Bíblia diz que amar a Deus não está ligado aos cânticos que a gente entoa aqui, ergue mãos, ou enfim. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, estes são os que amam o Senhor. O nosso amor a Deus está diretamente ligado àquilo que eu pratico. Eu ouço o Senhor falando, imediatamente eu o obedeço, por mais que isso doa, por mais que isso me faça sofrer. Quando eu entendo que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que abdicar de tudo. Tudo que de alguma maneira possa impedir a minha relação no discipulado com Ele. O seguidor de Jesus tem que estar disposto a isso. Alguns amam muito dinheiro. E a Bíblia faz referência de que ele se opõe diretamente a Deus, chama de mamon. Ou você ama o Senhor, ou a mamon, não tem como. Ele não nos divide, ele não vai de alguma maneira barganhar. Jesus, ele quer tudo. Porque se ele sabe que qualquer coisa, qualquer obstáculo, pode ser um impedimento para que a gente deixe de segui-lo. Todos os dias, nós precisamos fortalecer esse amor por Ele. Todos os dias nós somos tentados a abdicar desse amor. Todos os dias propostas vêm para satisfazer, seja a nossa carne, seja o que for. Mas se eu estivesse centralizado, um entendimento de que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou trocá-lo por nada nessa vida. Agora, para que eu ame também ao Senhor, eu preciso ter um entendimento de quem eu sou, de onde eu estava e aonde eu fui colocado. Quando a gente tem a consciência de que nós estávamos perdidos e fomos alcançados pela sua graça e pelo amor dEle, e que o preço que foi pago não foi através de prata, nem de ouro, mas foi o seu sangue que foi derramado, e que nós não merecíamos coisa alguma, e entendemos que foi graça e graça apenas, que nos encaixou e nos projetou para viver em família. A gente olha e fala, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Paulo fala exatamente da maneira como nós temos que viver. Que nós temos que viver exatamente para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Paulo fala isso em Gálatas 2,19, quando ele fala assim, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela graça no Filho de Deus. Ou seja, eu centralizo o Senhor na minha vida.
Isso fala do amor supremo por Jesus. É um preço alto a ser pago. Mas vamos falar de preço? É um preço alto a ser pago você renunciar a tudo. E o preço que Ele pagou por nós? O preço que o Pai pagou por nós. Não existe preço mais alto do que esse. Um justo morrer pelos injustos. Um puro morrer pelos pecadores. Se Ele pagou esse preço, que direito nós temos de poder assumir a nossa própria vida e dizer o que nós queremos ou o que devemos fazer? Todos os dias, nós precisamos acordar, porque o Senhor nos dá uma oportunidade de todos os dias, ao acordarmos, de amarmos e aperfeiçoarmos esse amor. E acordar, Senhor, permita que eu te ame mais do que ontem. Permita que eu me pareça mais com o teu filho hoje do que ontem. Franco usa uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, ó, não perca nenhuma oportunidade de se humilhar. Até porque, em Filipenses capítulo 2, Jesus fala exatamente, Paulo fala acerca de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou que o ser igual a Deus era algo que ele podia se apegar, mas se esvaziou. Foi se esvaziando. A única maneira que nós temos de progredir nesse processo é cada dia mais a gente se esvaziar, se humilhar, para que Ele seja tudo em nós. Amém? Então, eu estou falando de um amor supremo por Jesus. No verso 28 do capítulo 14 de Lucas diz, e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso aqui, queridos, exige de nós um sofrimento. O fato de a gente amar Jesus, acima de todas as coisas, nos coloca em conflito com o mundo. E é por isso que nós seremos perseguidos. Nós seremos condenados pela sociedade. E muitos deles tentarão nos calar. Mas o objetivo do mundo tentar nos calar, quando nós amamos a Jesus, é através do sofrimento que é imposto sobre as nossas vidas. Mas Jesus não nos deixou enganados. João capítulo 16, versículo 33, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo a gente tem aflição, por quê? Porque você abdicar, renunciar o mundo, vai gerar na tua alma aflição. E ele vai te perseguir. E o mundo não só quer nos destruir, mas ele quer nos destruir com vergonha. Em Hebreus, a Bíblia fala exatamente isso, que Jesus suportou a vergonha da cruz. O mundo não quer só nos calar, ele quer nos calar com desprezo, com vergonha. Se ele puder te expor, ele vai fazer isso. Todavia, se essa exposição for baseada em um sacrifício, de uma renúncia, ou seja, através de um sofrimento do teu amor por Jesus, isso vale a pena. Mateus capítulo 5, Jesus fala exatamente isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriares pelo meu nome. Ele diz assim, alegrai-vos e regozijai-vos. Gente, que loucura é essa? Como é que eu estou sendo perseguido, as pessoas mentindo contra mim? E ele diz assim, façam festa, se alegrem, porque grande é o vosso galardão. Isso está completamente fora de qualquer mente racional. Como eu e você podemos nos alegrar ao sermos injuriados e perseguidos? Pelo contrário, a nossa alma fica aflita, doente, amargurada muitas vezes, e Jesus diz para nós, faça o contrário. Se alegre, regozije, porque vocês estão sofrendo isso por causa do meu nome. Então ele diz o seguinte, se você quer ser meu discípulo, você vai ter que sofrer. Eu não estou dizendo que a gente tem que amar o sofrimento e correr atrás dele, não, pelo contrário, se a gente puder correr, foge. Mas se ele vem, a gente precisa entender e se comportar mediante ao sofrimento, entendendo que isso é amor a Jesus. Que cada vez que a nossa alma sangra, por causa do nome de Jesus, o nome dele está sendo glorificado. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se a gente não renuncia, se a gente não tira o nosso apego, seja ele familiar ou com os bens,
a gente não consegue dar sequência a seguir Jesus. Qualquer coisa, apego à nossa própria vida, apego ao dinheiro, apego à nossa razão. Já percebeu que quando eu tenho razão, ninguém mais tem razão? E quando eu tenho razão, nem Deus tem razão? E quanto eu tiver razão, o Senhor jamais vai alcançar o objetivo que Ele precisa nas nossas vidas. Jesus, Ele não tem chamado seguidores para andarem com Ele no nível de multidão, nem de religiosos. Ele quer pessoas que tenham fome dEle, que querem conhecê-lo, que o amem, que estejam completamente comprometidos com a sua missão. Jesus tem buscado seguidores que, assim como Mateus, bastou uma palavra, disse assim para ele: segue-me. Ele não ficou conjecturando. Talvez um de nós faria o seguinte: bem, sou cobrador de impostos, tenho dinheiro, sem contar no que ele ludibriava. Vou fazer o seguinte, Senhor, vai na frente. Vou treinar alguém aqui para assumir e vai me mandar um percentual todo mês. É muito mais seguro isso. Mas bastou uma ordem para Mateus. Ele levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Quando ele encontra um jovem, o jovem vem com um discurso religioso especial. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já aproveita a situação e faz uma lista de mandamentos. E ele, como um bom religioso, ele diz assim: eu tenho seguido isso, obedecido isso desde a minha infância. Aí Jesus aprofunda o relacionamento, ou melhor, aprofunda o diálogo. E diz: então falta uma coisa para você conseguir ser meu discípulo. Vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que ele entristeceu-se grandemente. Se ele se entristeceu é porque ele entendeu o recado e foi embora. Não existe mais menção acerca daquele jovem nas Escrituras. Mas ele não estava disposto a largar tudo para seguir Jesus. E eu e você? Qual a ordem do Senhor para a tua vida? Vocês têm se posicionado como discípulo? Eu creio que todos nós, pelo menos teoricamente, declaramos isso: eu quero ser discípulo de Jesus, eu estou aqui para ser discípulo de Jesus, está bom. Eu vou estabelecer, as exigências já estão estabelecidas. Versículo 25, 27 e 33 de Lucas, capítulo 14, ele fala as exigências, e no final ele diz assim: se você não obedecer isso, isso e isso, você não pode ser meu discípulo.